Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite e boa madrugada também para vocês. Bom, voltando a mais alguns temas que a gente tem discutido ao longo dos outros vídeos, a ideia agora é juntar um pouco duas demandas, que é discutir um pouco sobre o conceito de biblioteca, porém atrelando com questões de aspectos sociais. E algumas dúvidas, algumas coisas que têm sido interessantes de ler e ao mesmo tempo para a gente repensar um pouco sobre o que é biblioteca. E aí eu achei que seria interessante a gente discutir não apenas sobre esse conceito, mas as categorias ao qual a biblioteca pode ser vista no que diz respeito ao meio social. Pensando dessa forma, três conceitos são interessantes da gente também atrelar à biblioteca, com o intuito de fazer uma secção em três vertentes que serão discutidas de uma forma didática, mas ao mesmo tempo que no decorrer do conteúdo será visto como algo que se entrelaça. Esses três conceitos dizem respeito ao conceito de grupo, ao conceito de organização e o conceito de instituição. Por mais que possam ser próximos, são bem distintos e os três fazem parte do que diz respeito a uma estrutura conceitual e gerencial da biblioteca. Vamos lá? Tem sido conveniente, aparece muito na literatura. Esse ano, então, teve um boom de documentos que versam sobre a biblioteconomia e especificamente a biblioteconomia social, a biblioteca como uma instituição social ou a biblioteca como um corpo social, enfim, a biblioteca social. Tem aparecido no decorrer da literatura conceitos muito próximos e muitas das vezes não só pensando numa pessoa que tem um caminho de estudo com mestrado, doutorado e por aí vai, mas também pessoas que estão iniciando, estão nos primeiros passos, como os alunos de primeiro período de uma graduação. Essa literatura que versa sobre a questão da biblioteconomia como um espaço de discussão do social, ela, ao mesmo tempo que é agradabilíssima, é necessária, é pertinente, tem causado algumas confusões, alguns detalhes que talvez fosse melhor a gente discutir um pouco mais para poder aperfeiçoar não só a nossa escrita como um estudante, um pesquisador, mas também para trazer uma transparência para o leitor. Pensando nisso, alguns dos conceitos chaves que são atrelados à biblioteca serão discutidos aqui no presente vídeo. Como eu falei, a gente vai se utilizar da tríade grupo, organização e instituição. Inclusive, para quem quiser mais aprofundamento conceitual sobre esses três tópicos, eu recomendo o texto do Lapassade, que fala justamente sobre essa tríade e desenvolve com muito mais detalhe, mas o vídeo presente já tem a ideia de causar essa transparência, que eu acho que é o mínimo necessário para a gente se aventurar na leitura e na escrita, principalmente da biblioteconomia social e questões que envolvem a gestão social dessa instituição ou unidade, dependendo das conjecturas. Bom, primeiro pensar biblioteca. Né? Biblioteca, ela advém de uma formação, ela advém de um histórico, sim, corporativista. A gente tem que levar em conta que, em termos históricos, a biblioteca ela não tem a preocupação com o social, ela tem na sua filosofia, quando a gente discute lá na história do livro, a questão da Biblioteca de Alexandria, entre outras, mas quando a gente traz, por exemplo, para a história do Brasil, a biblioteca ela foi trazida pela Companhia de Jesus, pelos jesuítas. Então era uma biblioteca que não atendia a todo um corpo social, atendia uma determinada categoria, uma determinada classe. Então, trazendo mais para a contemporaneidade, começou
a essa ebulição para a gente pensar e discutir a biblioteconomia social. Qual é o aspecto social da biblioteconomia? Como as bibliotecas podem angariar um espaço de discussão social? E entrando mais ainda na biblioteca, cabe a gente discutir essa tríade e começar pelo conceito de grupo, que é muito pertinente. Entendendo um pouco melhor sobre esse conceito, o grupo é uma constituição de pessoas, ou seja, são pessoas que estabelecem inter-relações, que fazem parte de uma forma consciente ou inconsciente de uma determinada camada, de uma determinada categoria. Mas vale ressaltar, por mais que essas pessoas façam parte de um determinado grupo, não podemos esquecer que a singularidade está inerente a cada uma dessas pessoas, a cada um desses sujeitos. Então, a classificação de grupo, como por exemplo os usuários de uma determinada tipologia de biblioteca, ela não pode ser utilizada como uma forma de homogeneização dessas pessoas. Por que vale ressaltar isso? Os grupos são distintos. Quando a gente pensa a biblioteca, há inúmeros grupos que frequentam, que estabelecem fluxos de comunicação e informação lá dentro. Afinal de contas, nós temos o grupo dos bibliotecários, um grupo de auxiliares, um grupo de estagiários, um grupo de pesquisadores, por exemplo, de questões pertinentes à área da engenharia química, se aquela biblioteca for especializada nessa área. Ou, se a gente pensar numa tipologia de biblioteca, como por exemplo a biblioteca pública, vários outros segmentos de usuários podem aparecer. Um grupo de usuários que são alunos do ensino fundamental, que tem uma determinada demanda, um grupo de usuários que se utilizam da biblioteca como um espaço de contemplação, de relaxamento, não necessariamente se utilizam do acervo ou do fundamento, da pesquisa. Então percebam que biblioteca, ela não pode ser vista apenas pela dúplice bibliotecário ou profissionais da informação e usuários. Inúmeros grupos constituem uma biblioteca, participam de uma biblioteca. Os grupos externos, por exemplo, colaboradores, voluntários, são grupos que muitas das vezes podem nem adentrar nesse espaço, mas estabelecem inter-relações, que é o que define a construção de um grupo. É justamente isso, as inter-relações entre essas pessoas. Então isso é muito pertinente e é visto com um pouco mais de afinco quando a gente discute a questão do estudo de usuários, que é um instrumento convencional da nossa área, ou estudo de comunidade. Comunidade, leia-se não grupo, mas de um espaço social em que há inúmeros grupos ali dentro. Grupos potenciais e grupos reais, por exemplo. São os grupos que de fato participam da construção e perpetuação da biblioteca no decorrer. Então, cabe a gente entender um pouco mais essa especificidade de discutir biblioteca com o conceito de grupo. Quando adentramos no segundo conceito, que é o conceito de organização, vale a gente adentrar no seguinte ponto. A organização é uma coletividade instituída em prol de objetivos em comum. Então percebam que quando a gente faz essa distinção entre grupo e organização, a gente pode estar discutindo numa mesma linearidade a biblioteca e uma determinada categoria de usuários como organização. A biblioteca, ela se destina a um objetivo, ela tem definida a sua missão, visão, a sua razão de ser, ela tem uma construção em prol de algo. Então a biblioteca, ela pode e ela é uma organização. Claro, ao mesmo tempo que a biblioteca se define assim, determinados grupos que possuem não só inter-relações, mas como detalhes em prol de um único objetivo, questões para serem resolvidas em prol do seu grupo, da sua categoria,
a gente também pode dar o aspecto de organização, né? Então, são pessoas, ou mesmo, como a gente pode ver no caso de empresas, bibliotecas e afins, que se definem em prol de uma produção, de uma definição de bens, de uma construção, da formação dos homens, como por exemplo as instituições de ensino, né? Então perceba que a organização ela tem um objetivo definido. Um grupo não necessariamente tem. Eu posso participar de uma biblioteca como um profissional em que eu sou bibliotecário, mas eu não tenho um objetivo senão estabelecer uma relação de força de trabalho para aquela organização biblioteca. Um objetivo que pode ser fundamentado de forma bem distinta por outros profissionais que trabalham comigo. De repente eu tenho um colega de trabalho que ele se vê como um papel importante para uma determinada demanda daquela biblioteca. Ele se vê como um instrumento necessário para aquela biblioteca, como alguém que se identifica. Da mesma forma que eu posso ter um outro profissional que, no senso comum, apenas está ali exercendo a sua força de trabalho, não tem um objetivo para com aquela biblioteca, né? A gente pode ter usuários que possuem inter-relações, ou seja, um determinado grupo de usuários, mas que os objetivos são distintos. No próprio grupo segmentado, como eu dei o exemplo de usuários que trabalham com a temática de engenharia química, diversas questões passam por essa área, não é à toa que é uma área de conhecimento. Então, não é porque eu estou pensando a engenharia química que eu estou pensando da mesma forma que o outro usuário que frequenta essa biblioteca. Ele pode estar discutindo um detalhe que nem me diz respeito, que se bobear eu mesmo não tenho domínio, não tenho conhecimento, né? Então, a distinção de grupo para organização é basicamente essa. A organização ela é legitimada por conta de um objetivo, em prol de uma determinada causa. Quando a gente adentra para o conceito de instituição, de uma forma resumida, porém transparente, a gente não discute apenas a questão de um objetivo, a gente tem uma oficialização de algo. No caso, quando a gente discute instituição, a gente está falando de uma empresa, de uma escola, de um sindicato, de algo que, em termos legais, em termos constitucionais ou em termos jurídicos, enfim, entre outros termos, aquilo se consolida como algo oficial. Um grupo de trabalho, por exemplo, é até um pouco complicado, às vezes a gente falar grupo de trabalho, o ideal também seria uma organização de trabalho, pelo fato de que são pessoas ou instituições que se destinam em prol de um determinado objetivo. Ela é, sim, uma organização, mas a partir do momento que você cria uma instituição, um espaço arquitetônico com pessoas que se destinam a uma determinada questão, respaldadas juridicamente, construídas e legitimadas por várias categorias de saber, não só pelo, por exemplo, campo do direito, mas pelo próprio campo ao qual aquela instituição atua, se for uma instituição de ensino, por exemplo, ela deixa de ser apenas uma organização para ser vista também como uma instituição, certo? Então, são três camadas que se apresentam, que podem ser observadas e discutidas junto ao conceito de biblioteca. Perceba que a biblioteca, por si só, ela é uma organização, claro, mas ela também pode e é uma instituição. Às vezes a biblioteca ela não é um departamento setorial dentro de uma instituição maior, como por exemplo uma universidade. Às vezes a biblioteca tem uma autonomia ao qual ela é mais do que uma organização, mas ela é uma instituição por si só. Ela tem o seu respaldo, o seu espaço de atuação legitimado, sem necessariamente dever com as questões administrativas para uma instituição, uma categoria acima. Claro, depende das tipologias de biblioteca. A gente também não está discutindo especificamente essas categorias de grupo, organização e instituição para a biblioteca universitária ou para a biblioteca especializada. Uma biblioteca comunitária
essas questões também passam por uma pequena variação, né? Então, são conceitos que a gente pelo menos compreende que são discutidos junto com o conceito de biblioteca, ou no que diz respeito à área da biblioteconomia, mas que possuem particularidades. Por que cabe a gente ter essa distinção? Primeiro, por uma escrita mais clara, didática e transparente. Afinal de contas, quando a gente desenvolve um trabalho científico, a gente não pode praticar uma banalização conceitual. A gente tem que deixar claro o porquê e como entendemos um determinado objeto de pesquisa. Então, questões de equívocos em que a literatura traz organização, instituição e ou grupo como a mesma coisa, ou de uma forma redundante, ou até mesmo com contradições, como a gente vê em algumas escritas, é um complicador não só para profissionais, como pessoas que têm expertise, como também e principalmente para pessoas que estão iniciando nesse caminho de estudos sobre a biblioteconomia, e especificamente quando a gente adentra na discussão da biblioteconomia social, né? O outro fator também é pensando a questão da gestão da biblioteca. Afinal de contas, compreender essa tríade conceitual de grupo, organização e instituição faz com que a gente compreenda como analisar e gerenciar a biblioteca por dois pontos que são muito pertinentes também a gente adentrar um pouco mais aqui, que são justamente os conceitos de forças de progressão e forças de coesão. Esses dois pontos, eu vou passar aqui rapidamente para descrever para vocês, dizem respeito, primeiro, as forças de progressão são as forças que atraem aquele grupo para os seus respectivos objetivos. Ou seja, que aspectos permitem com que o usuário adentre uma biblioteca? Que aspectos permitem com que o bibliotecário se dedique naquele espaço para atuar? Que forças de progressão permitem não só a legitimação, a edificação daquele espaço, daquela biblioteca, como a manutenção da mesma? Então, compreender que as forças de progressão são não só argumentos, discursos, mas também práticas, experiências, instrumentos que são aplicados, que são desenvolvidos, seja pelos profissionais ou por intermédio de relações entre outros grupos, que fazem com que aquela biblioteca se mantenha, esteja viva, né? Afinal de contas, uma biblioteca vazia, independente dos questionamentos, ausência de recursos, de acervo, de profissional capacitado, de usuários desinteressados pela pesquisa, qualquer outro argumento, minimamente a gente pode dizer que não há uma força de progressão atuando naquele espaço, né? É uma biblioteca que as forças não progridem, não atraem, muito pelo contrário, retraem. E aí cabe, como gestor, a gente analisar que forças são benéficas para a progressão dessa biblioteca e que forças que não são benéficas, que muito pelo contrário, fazem um dano à gestão da biblioteca. Além da força de progressão, existem as forças de coesão, que diz respeito justamente ao que mantém, né? Não são forças que surgem apenas no intuito de atrair os grupos, de estabelecer vínculos sociais, mas são forças que motivam os grupos a se manterem lá, a atuarem, a continuarem com a noção de pertencimento àquele espaço. Então, compreender, por exemplo, que se eu sei quais são as forças de progressão que atuam, são determinados grupos que circulam nessa biblioteca, ou é uma determinada organização de trabalho, ou compreender que a biblioteca ela é uma instituição porque ela tem uma autonomia, ela produz relatórios para um determinado setor, para uma determinada instituição de pesquisa, enfim, todos esses argumentos que procedem como forças de progressão, eles também podem ser vistos como forças de coesão se são justamente aspectos que permitem a manutenção, o contínuo dessa biblioteca.
Então entender que uma biblioteca que atende a uma camada, ao corpo social, é uma biblioteca coesa, é uma biblioteca que possui forças, que possuem aspectos que a permitem se estabelecer, fincar raízes e continuar a perpetuar suas ações em prol da sociedade. Então, compreender quais são os aspectos que criam esses vínculos e, mais ainda, quais são os aspectos que permitem a manutenção salutar desses vínculos é um papel muito importante do gestor, do bibliotecário, do diretor da instituição, por exemplo. Bom, a ideia era trazer esse destrinchar conceitual para a gente ter claro que falar de biblioteca como organização possui pequenas nuances complexas, porém distintas quando a gente discute biblioteca e seus grupos, biblioteca como instituição, compreender que esses conceitos eles possuem relações, mas eles são detalhes diferentes um do outro, podem vir a se complementar, podem atuar no mesmo campo de discussão, mas não é a mesma coisa. Trazer um pouco de uma luz no que diz respeito a pensar a biblioteca sob a ótica da gestão, até que ponto é pertinente para o gestor compreender a existência não de grupo, mas de grupos de uma determinada organização, o que é uma organização e como identificar a biblioteca pelo viés institucional. E, por fim, compreender que forças de progressão e coesão existem dentro da biblioteca. A proposta era essa, trazer essa transparência. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, soluções também, tragam para os comentários, que é sempre pertinente a gente construir para além do conteúdo já disponibilizado. E claro, para quem se interessou por esse conteúdo, recomendo olhar os anteriores e acompanhar os próximos também. Então, se inscrever no canal, com certeza toda semana, regularmente a gente está trazendo vídeos, de vez em quando com pesquisas com as próprias pessoas que se interessam pelo canal. E claro, de repente, dentro das pesquisas a gente pode vir a contemplar um conteúdo que é pertinente para a sua demanda, para a sua dúvida. Mas por hora é isso, gente. Até logo.